Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num mistério médico bem fascinante. Uma condição que começa com um sintoma que deixa todo mundo de cabelo em pé. Uma fraqueza que parece ter vida própria. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Imagina a cena. Num momento os músculos estão normais e no outro uma simples tarefa como manter os olhos abertos se torna um desafio imenso. Essa flutuação, essa fraqueza que vai e vem, é a principal pista para a gente entender a miastenia graves. Certo? Então, vamos começar nossa investigação. A primeira parada é entender os sintomas, que são tão únicos que fazem dessa condição um verdadeiro quebra-cabeça na hora do diagnóstico. A palavra-chave aqui, a grande pista, é fatigabilidade. E não é aquele cansaço que a gente sente depois de um dia de trabalho. É uma fraqueza muscular muito específica que piora quanto mais se usa o músculo e melhora quase que magicamente com o descanso. E olha que curioso, muitas vezes as primeiras pistas aparecem justamente nos olhos, causando pálpebras caídas ou visão dupla. É por isso que em 60% dos casos tudo começa por ali. Ok, embora seja considerada uma doença rara, esses números, entre 40 e 180 casos por milhão de pessoas, mostram o impacto dela no mundo todo. Pode não parecer muito, mas se a gente fizer a conta, isso significa centenas de milhares de pessoas vivendo com essa condição. E o mais importante, como hoje se fala mais sobre isso, a gente está conseguindo diagnosticar muito mais gente do que antes. Bom, para entender o que realmente está acontecendo, a gente precisa de um microscópio. Vamos dar um super zoom e investigar a cena do crime, o lugar exato onde a comunicação entre o nervo e o músculo está falhando. E aqui está o grande plot twist da história. O culpado é o nosso próprio sistema de defesa. A miastenia graves é uma doença autoimune, ou seja, o exército que deveria nos proteger de vírus e bactérias se confunde e começa a atacar uma parte vital do nosso próprio corpo. Em um corpo saudável, o processo é super elegante, funciona que é uma beleza. Pensa assim, o nervo manda um mensageiro químico, a acetilcolina. Esse mensageiro é como uma chave. Ele viaja até o músculo e se encaixa perfeitamente numa fechadura, que é o receptor. Chave na fechadura, girou, a porta abriu e o músculo se contrai. Simples, não é? E essa imagem aqui mostra exatamente onde o plano dá errado. Na miastênia, aqueles anticorpos confusos agem como se alguém fosse lá e passasse supercola na fechadura. O nervo continua mandando a chave, a acetilcolina, mas ela não consegue entrar. Com menos fechaduras disponíveis, menos sinais conseguem passar, e o resultado é aquela fraqueza muscular que a gente viu. Agora, um ponto crucial é que nem todo caso de miastênia graves é igual. A investigação revelou que existem diferentes culpados, ou seja, diferentes tipos de anticorpos que acabam definindo subgrupos bem distintos da doença. Basicamente, esses são os 3 principais suspeitos que os exames procuram. O mais comum, o anti-AChR, é o que ataca diretamente a fechadura que a gente acabou de ver. Já os outros 2, o anti-MuSK e o anti-LRP4, atacam outras proteínas que funcionam como o cimento que segura toda a estrutura da conexão. Saber qual é o culpado é fundamental, porque o plano de tratamento muda completamente. E olha só que interessante essa tabela, como ela organiza essa complexidade toda. Repara na última coluna, sobre a glândula timo. No grupo de início precoce, o timo geralmente está aumentado, e tirar ele com cirurgia ajuda muito. Já no grupo de início tardio, o timo normalmente já está encolhido e a cirurgia não tem o mesmo efeito. E olha o grupo MuSK+, perfil totalmente diferente e a cirurgia do timo não é recomendada. Cada linha dessa tabela é, na prática, uma jornada diferente com a doença. E para deixar nosso mistério ainda mais complexo, existem os pacientes que têm todos os sintomas clássicos, mas quando fazem o exame, nada. Os 3 anticorpos principais não aparecem. Isso indica que, provavelmente, existem outros culpados que a gente ainda não conseguiu identificar, e a ciência continua nessa busca. Certo, já entendemos o problema e identificamos os principais suspeitos. E agora, como é que se luta contra isso? Vamos ver o plano de ação para gerenciar tanto os sintomas quanto o ataque do sistema imune.
Existem duas grandes frentes de batalha. De um lado, o tratamento sintomático. Remédios como a peridostigmina não param o ataque, mas eles dão uma força, ajudam a chave, a acetilcolina, a ficar mais tempo ali na fechadura, aumentando a chance do sinal passar. Do outro lado, tem o tratamento imunossupressor, que vai na raiz do problema. Remédios como a prednisona tentam acalmar o sistema imune para ele parar de produzir os anticorpos que estão causando o estrago todo. Isso nos leva a uma pergunta que de primeira parece não fazer sentido nenhum. O que uma glândula pequena, que fica lá no peito, tem a ver com a força dos músculos nos olhos ou nos braços? A conexão não é óbvia, mas ela é importantíssima para muitos pacientes. Acontece que o timo, muitas vezes, é o quartel-general onde o sistema imune aprende errado e começa a produzir esses anticorpos defeituosos. Então, a ideia é que ao remover essa glândula, especialmente nos pacientes mais jovens, você está, na verdade, desmontando a fábrica do problema. A melhora não é da noite para o dia, leva tempo, mas pode fazer uma diferença gigantesca. Agora, existem momentos de emergência, a chamada crise miastênica, em que a fraqueza atinge os músculos da respiração e isso é muito grave. Nessas horas, existem terapias de ação rápida. A plasmaférese, por exemplo, é como uma diálise que filtra o sangue para tirar os anticorpos ruins. São intervenções que, literalmente, salvam vidas. Bom, e no fim das contas, onde tudo isso nos leva? Vamos dar uma olhada na resolução do nosso mistério e no que o futuro reserva para o tratamento dessa condição. E aqui vem a mensagem mais importante de todas. Apesar de ser uma condição crônica desafiadora, com o tratamento certo, o prognóstico é bom. A grande maioria das pessoas com miastenia graves consegue ter uma melhora muito grande e levar uma vida normal e ativa. O futuro do tratamento está na precisão. A ideia é parar de usar uma bomba que afeta o sistema imune todo e começar a usar mísseis teleguiados. A pesquisa hoje foca em criar terapias que ataquem somente os anticorpos ruins, deixando o resto do nosso exército de defesa intacto para cuidar do que realmente importa. E essa é a grande pergunta que fica para o futuro. A busca por um tratamento que conserte essa falha de comunicação, sem nenhum efeito colateral, continua. E a resposta para essa pergunta pode não só revolucionar o tratamento da miastenia graves, mas de muitas outras doenças autoimunes também. O mistério continua, mas com um horizonte cada vez mais promissor.